mais daqueles livros. Bem, por enquanto não vou ler. Acho que vou sair do fundo branco um pouco. Não tem nada para fazer. Pera, eu ainda tenho aquele livrinho. Deixa eu ver do que ele se trata. Bem, antes da história começar, quero avisar que essa AL foi criada por um membro da Tempoeira chamado Ender. Então vamos começar. Tudo começa no Undertale normal, porém um reset mudou a linha do tempo. Essa história se modificou após Asriel conseguir entregar a alma da determinação para Chara, diferente do Undertale normal. Então após isso, Chara decide resetar a linha do tempo, assim fazendo o nascimento de uma criança chamada de Ender. Ender nasceu depois que o reset de Chara bugou a linha do tempo, fazendo o humano da alma da perseverança se modificar. E não foi só a sua aparência que se modificou, sua alma também, assim fazendo um humano com a alma cinzenta e com uma estrela em seu centro. E bem, a estrela tem um significado, ela representa o sábio corrompido, e a cor cinzenta representa o traço perdido da alma. E bem, enquanto humano ele tem um olho vermelho e o olho amarelo quase chegando ao dourado. E esse sábio se passa depois de Chara ter caído no subsolo. Bem igual na história do Undertale original, o humano cai no subsolo, porém ele cai desmaiado. E nesse tempo que a criança chamada Ender estava desmaiada, Toriel o achou e colocou ele para adoção, porque Toriel nessa AL já estava cansada. E nesse tempo que Ender ficou na adoção, ele foi adotado por uma pessoa chamada Gaster. Gaster leva Ender para sua casa e lá ele conhece duas crianças esqueletos, chamadas de Sans e Papyrus. Então Gaster, sem perder a oportunidade de ter um humano em suas mãos, ele decide fazer uma experiência com o humano. O experimento que Gaster queria fazer é mudar o DNA do humano com seu sangue. Então Gaster começa a fazer a experiência com o humano, e quando ele injeta o seu sangue no humano, algo estranhamente interessante acontece. O humano começa a pegar fogo e Gaster, pensando que iria dar tudo errado e o humano não iria sobreviver, ele é surpreendido, o humano tinha se transformado em esqueleto. Gaster, surpreso sem entender nada com o que havia acontecido, isso faz Ender adquirir habilidades com o decorrer de sua vida. Então Gaster ensina o humano a controlar as suas habilidades esqueléticas. E bem, suas habilidades tinham uma diferença: ao invés do humano controlar ossos, ele controlava espinhos com uma coloração roxa. E bem, depois de um longo tempo, Ender começa a conviver com seus irmãos adotivos. E bem, Ender e Sans terminam seus estudos juntos. E depois disso, os dois se tornam cientistas ajudantes de Gaster. Então acontece um acidente. Uma das experiências de Gaster, que era uma máquina, acaba explodindo. Um dos cacos voaram e acertaram o crânio de Sans, assim causando uma rachadura no topo de seu crânio, enquanto os outros cacos voaram e acertaram o olho de Ender, fazendo assim uma cicatriz que parecia com a de Gaster, porém invertida. E com esse acidente causado, se passa mais um tempo após aquele acidente, Gaster começa a ter sonhos estranhos de seu futuro. E bem, Gaster toma uma decisão: ele dá seu olho para Ender para não ter risco, porém esses sonhos se repetiam várias vezes. Assim se passa mais um tempo e Papyrus acaba passando no treinamento de Undyne, e Ender, como ele conseguiu muita evolução, ele acaba entrando na guarda real. Enquanto isso, Gaster, ainda vivo, pensando no tamanho da cidade, ele conversa com Asgore e diz que a cidade é muito pequena para seus habitantes. Então Asgore pensa, então ele aceita aumentar a cidade. Então após um tempo, Snowdin se transforma em Snowtown, e com a cidade mais reforçada de Snowdin, Gaster acaba ganhando um novo laboratório bem melhor do que o que ele tinha antes. Então Gaster acaba criando sua maior criação, chamada de Core, só que acaba acontecendo outro acidente e Gaster acaba tropeçando em sua própria criação, e desde esse dia Gaster nunca mais foi visto, e os únicos que lembram dele são a própria família Esqueleto. Após esse acontecimento, as almas estão todas reunidas, faltando apenas uma, e essa alma era a alma da determinação. Então Frisk cai no subsolo e a história é iniciada. Agora vamos para as curiosidades. Vamos começar com o nosso querido o motivo de Sans usar toque, porque ele tem uma mini rachadura em seu crânio e mesmo assim ele se acha estiloso. Agora vamos para o Papyrus. Papyrus cozinha bem, porém por ele ser muito apressado, a comida acaba saindo crua. Agora vamos para Ender. Ender, assim que acorda, bebe um garrafão de café por dia. Ender também é fã de Call of Duty. Ender também costuma conversar com Flowey, pois ele sabe muito bem que o Flowey é Asriel, e acabam criando uma amizade. Agora vamos para o Flowey. Flowey costuma tentar conversar com o Papyrus, pois Sans não deixa, pois Sans sabe que a flor é perigosa. Flowey também costuma ficar em um jarro da família Esqueleto, como se estivesse observando. Agora vamos para Fallen Frisk. Bem, Frisk conheceu a família Esqueleto e ela tem uma rivalidade com Ender, pois sabendo assim que eles são os únicos humanos do subsolo, os dois não costumam a se dar bem. Agora vamos para Fallen Toriel. Bem, Toriel costuma sair das ruínas com um pacotão de tortas, pois fora das ruínas tem uma padaria que mexe com massa.
E bem, essa padaria se localiza onde Asgore não sabe onde é. Agora vamos para o Fallen Asgore. Bem, Asgore costuma regar o Flowey, mas Flowey não gosta. Revolt, vou-te atacar de novo se tu não sair daqui. Cala a boca, praga.